Premiação do Corinthians. A gente vai premiar alguns jogadores do elenco do Corinthians em algumas categorias específicas pelo ano de 2025. E começando com a tão esperada Bola de Ouro, o melhor jogador do Corinthians em 2025. Apesar de ser disputado, coloquei o Hugo Souza, extremamente decisivo, foi muito bem no Paulistão e importantíssimo também na Copa do Brasil. Fechado com o Hugo Souza também, bola de ouro pra ele, o cara que pegou 6 pênaltis ao longo do ano e foi extremamente decisivo e muito regular também. Agora o Puskás, gol mais bonito, que pra mim vai pro Memphis Depay no golaço contra o São Paulo, canetaça que ele dá no Sabino, um drible sensacional, uma chapada forte no canto pra dar vitória ao Timão num clássico majestoso. Menção honrosa pro golaço do Martínez contra o São Paulo no Paulistão, pra gol de Breno Midão contra o Grêmio, o Maicon contra o Galo, mas de fato, cara, não tem como fugir desse gol. Foi mágico, um drible histórico, um golaço pra decidir um clássico tão importante. Já na premiação da melhor assistência do Corinthians nesse ano, acabei indo com a do Vitinho contra o Botafogo. Jogada espetacular que ele teve na linha de fundo pra deixar os marcadores do Botafogo pra trás e só rolar pro Gustavo Henrique fazer o gol de empate do Timão. Menção honrosa para assistência do Guinegão pro Garro no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, mas estou fechado com o Vitinho também, uma jogadaça espetacular, tirando 2 caras da jogada para dar assistência pro Gustavo Henrique. E o melhor jogo do Corinthians 2025, graças a Deus tinham várias opções, mas eu acabei indo com a final do Campeonato Paulista, jogo de volta contra o Palmeiras, muito pela emoção de estar na arena também naquele dia. Tinha vários outros jogos que dava para colocar na conta, como a final da Copa do Brasil, a própria classificação contra o Palmeiras no jogo 2-0, mas vou fechar com a final do dia 27 de março. Os melhores dias para mim como corintiano, a final do Campeonato Paulista, a final da Copa do Brasil e a semi contra o Cruzeiro. Mas se eu for colocar o melhor jogo, eu fui com o Palmeiras 0, Corinthians 2 na Copa do Brasil. Do começo ao fim do jogo, o Corinthians dominou o Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras teve sorte de ter tomado um 3-4. A melhor defesa, na minha visão, não é muito difícil. Mérito total para a defesa do Hugo contra o Gabigol na Copa do Brasil, contra o Rony, contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas a mais importante de todas, defesa de pênalti do Hugo Souza contra o Rafael Veiga. Um dos momentos mais emocionantes do Corinthians esse ano. Pela decisão, pela dificuldade, pela importância da defesa, obviamente do Rafael Veiga. A gente poderia dar um monte de menção honrosa aqui pro Hugo Souza, mas a do Veiga é incomparável. Melhor atuação individual, fechei com o Yuri Alberto no jogo do primeiro turno contra o Internacional, fez um hat-trick no jogo, teve um gol anulado ainda no segundo tempo, e esse jogo consolidou o Yuri Alberto de fato como o pai do seu ex-clube. Hugo Souza na nossa premiação, na semifinal da Copa do Brasil, fez uma defesaça numa bicicleta do Matheus Pereira e na disputa de pênalti é sacanagem, altamente decisivo pro Corinthians classificar pra final da Copa do Brasil. A categoria melhor estreante do Corinthians no ano, que vale para jogadores da base e para quem chegou em 2025, eu vou com o Guinegão, cara. Foi muito bem marcando em todos os primeiros jogos e até na Copa do Brasil foi fundamental, principalmente nas quartas contra o Atlético. Não só por ser um cara que foi muito bem no seu ano de estreia pelo Corinthians, mas porque os primeiros jogos dele como titular são espetaculares. Faz gol em 4 jogos de sequência e, como você mesmo disse, tem um capítulo importantíssimo para ele na conquista da Copa do Brasil, que as quartas de final é ele e só. 2 gols e uma assistência.